O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, sei que nos acompanham também pelas redes sociais. Como disse, iniciamos então mais um retiro. Todo ano a igreja nos convida a refletir, a aprofundar a nossa vida de fé, a fazer um balanço da nossa vivência, de nossas práticas, à luz do Evangelho, à luz da Páscoa. Toda missa é Páscoa. Hoje é Páscoa, a missa é Páscoa, mas é desde os primórdios do cristianismo que nasceu a prática de se preparar para a Páscoa anual, em que faziam memória realmente deste acontecimento, a paixão, morte e ressurreição do Salvador. E nós continuamos, perpetuamos este costume para que realmente possamos entender. E vamos repetir tudo de novo, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe numa dessas quaresmas da vida, alguma coisa entra na nossa cabeça dura e modifique um pouco a nossa prática, a nossa vivência. Tempo de quaresma é tempo de conversão, tempo de perdão. Conversão. Creio que todos nós aqui precisamos nos converter, sim? Agora, converter de quê? O que na sua vida precisa de conversão? Você sabe dizer? Como é que você acha e fala que devemos nos converter, mas se eu não sei em que devo me converter? Todo mundo aqui tem pecado, não tem? Sim?
Quais são os seus? Não é confissão comunitária agora não, tá, gente? Nós acabamos de, hoje não, né, porque não tivemos o ato penitencial devido às cinzas, mas a gente quando chega na missa, piedade, os olhinhos fecham, a mão levanta, parece que treme o corpo inteiro. Agora, você está pedindo piedade de quê? Dos meus pecados, mas quais? De todos, tá, fala, qual? Não sei. Gente, isso é tão fundamental, algo tão simples, mas que modifica todo o nosso ser. O que é a conversão? A conversão é uma mudança. Agora, como é que eu vou mudar para alguma coisa que eu não sei o que devo mudar? É o que eu chamo dessa consciência de pecado. A nossa consciência de pecado, ou daquilo que é certo e errado, está se esvaziando. A forma que estamos vivendo enquanto sociedade, como estamos vivendo, está minando aquilo que para nós é certo e errado. Está tudo sendo relativizado. E nós não sabemos. Sabemos que não está certo, mas também não sabemos se está errado totalmente. Vamos vivendo. Se eu não sei o que me converter, como irei me converter? A conversão para nós é o quê? Eu tenho como parâmetro Jesus Cristo. Aqui é o meu parâmetro, é Ele. Por isso todo ano meditamos os mistérios da sua paixão. É olhar para Ele e assim eu vou saber se eu estou agindo certo ou errado. Olhando para Jesus Cristo, é Ele que é o meu referencial, e é a partir dele que eu vou então dizer que eu estou certo ou estou errado, e aí eu vou me converter. Mas o problema, volto a dizer, é que nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Todo mundo está fazendo. Tem gente que chega no confessionário: padre, o meu pecado é o que todo mundo faz. Eu não sei qual que todo mundo faz, qual que é o seu pecado? Ou quando a pessoa pergunta: padre, vai perguntando aí porque eu não sei o que é. É uma crise de consciência. Isso é sério, muito sério. Se uma sociedade, se um povo não sabe que está errado e não sabe nomear os seus erros, como saberá se está acertando? Como eu posso então querer me converter de uma coisa que eu não sei? Misericórdia. Isso é muito sério. Por isso a igreja neste ano, e mais uma vez tempo da quaresma, quer nos levar a refletir. Não quer aqui apontar os nossos pecados como se todo mundo fosse para o fogo do inferno. Não, mas quer abrir a nossa consciência. Ei, acorda. Se você continuar vivendo assim, você vai cair no fogo do inferno, sim. Você vai se perder. Amados irmãos, os nossos instintos, tato, paladar, olfato, visão, o instinto da natureza humana, se ele não for bem conduzido, o instinto natural nos leva a longe de Deus. Santo Agostinho fala disso, chama de concupiscência. A concupiscência é uma força que me leva a pecar. Em nós existe, e os nossos instintos, se não domesticados, se não adestrados, se não evangelizados, eles nos levam a longe de Deus, nos levam a pecar. E o problema disso tudo, que nós vamos acostumando tanto com o nosso instinto, vira um vício ou vira algo normal, que nós não temos mais essa consciência e achamos que está certo. E é isto. Por isso a igreja insiste para que possamos nós despertarmos, para que, olha, isso está errado. Desse jeito você não vai conseguir a felicidade desejada. O tempo da quaresma não é um tempo que a igreja aponta e acusa os pecados dos outros, mas é um tempo que a igreja chama-nos à conversão, a refletir, a entrar dentro de nós. Mas às vezes a pessoa até tem consciência de pecado, só que o pecado dela, a consciência, e isso é muitas pessoas, a consciência de pecado, ela se restringe a ela e pessoas próximas. E a ela no que
tange ao físico e à sua sexualidade. Nossa, padre, tem uma semana eu não comunguei porque eu me masturbei. É pecado? É. Mas por outro lado, não consegue olhar, a não ser que não, só olhe para baixo. A consciência de santidade, de certo e errado, é física. E dificilmente se encontra num confessionário, quando a pessoa vai confessar, né? Que isso é uma questão, né? Confissão hoje é quase que zero, né? O católico está perdendo o grande tesouro desta prática. E quando ela vai, fica ali restrito. É raro você pegar uma confissão que se abre e a pessoa se coloca, ela faz uma análise da vida dela, não só é com ela, mas ela e Deus, ela com ela e ela com o mundo. Como é que eu estou no mundo? Como eu tenho contribuído ou me omitido diante do mundo? E no Brasil, desde a década de 60, a igreja propõe a campanha da fraternidade, sempre de cunho social, para que possa, nós cristãos, abrir a nossa mente para aquilo que também nos compete. Deus nos entregou a nós seres humanos a graça de cocriar, de continuar, de cuidar desta terra. E mais uma vez a igreja tem trazido uma questão ambiental nessa reflexão social de pecado. Como eu, pessoa, posso ajudar ou piorar o ambiente em que vivemos? Este ano a igreja traz como tema fraternidade, biomas brasileiros de defesa da vida. Eu nem lembrava o que era bioma. Minha aula de geografia lá do passado, nem você sabe o que é bioma? Eu não sabia não. Bioma, anota aí, vai cair na prova. Bioma é um conjunto de vida animal e vegetal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudança. Misericórdia, ficou mais difícil ainda. Em outras palavras, vamos categorizar os nossos biomas brasileiros, vai ficar mais claro. Nós temos 6 biomas no Brasil: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga e o Pampa. Nós estamos nessa zona, no caso desse bioma, da Mata Atlântica. Há 500 anos atrás o Brasil era mata para todo lado. Há 50 anos atrás, o Brasil ainda era um país de muitas plantações, muitas árvores. Há 50 anos se nadava neste canal cheio de esgoto aqui do lado. 40, 50 anos, nem isso, né? Menos, né? Eu não sou daqui, então não sei. Menos que isso? 45? 40, gente, há 40 anos nadava aqui, pescava aqui do lado. 40 anos depois, nós não conseguimos nem passar perto. O ano passado, a campanha da fraternidade falava da casa comum e do saneamento básico. O que mudou? Nada. Nada. Não mudou nada. Nós estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com o erro, gente. A população, a nossa forma de ser sociedade hoje está favorecendo cada vez mais o conglomerado, cidades imensas, com uma infraestrutura zero. E nós não estamos fazendo nada. As construções crescem assustadoramente, vai desmatando para tudo que é lado, porque o que importa é o capital, é o dinheiro. E o que eu, pessoa, posso ajudar para melhorar? Ou posso talvez estar me omitindo? Mais uma vez a igreja está dizendo que as consequências dos nossos atos ou da nossa omissão
serão grandes. Estamos aí passando esse grande problema da febre amarela. Aí a gente se pergunta, até que ponto a tragédia no Rio lá no Rio Doce, em Mariana, não é a causa de tudo isso? Podemos provar? Talvez nunca. Mas olha o que pode provocar uma mudança de comportamento de uma sociedade. E aí a gente pergunta depois, onde é que está Deus? Por que Deus permitiu? Morreu mais um aqui e corre todo mundo para poder vacinar. A gente está preocupado em salvar a nossa vida, mal preocupado em conseguir as razões, as raízes dos problemas. Não estamos questionando de onde está vindo isto. Por que isso está acontecendo? Se também não é um mercado de farmácias e outros mais, né? De indústrias para poder fabricar. Porque hoje, por exemplo, ninguém mais morre de H1N1, né? Caiu da moda. Não morre mais, acabou. Será que todo mundo foi vacinado? Ou será que realmente o sistema já lucrou, baixou, inventamos outra? Pode ser, ninguém pode provar nada disso. Nós estamos preocupados com o agora, com o momento nosso, e não olhamos as causas e as consequências. Isto nos faz pensar. A gente não vê isso no confessionário, que eu talvez pequei, contribuí, ajudei para piorar o sistema, para destruir. As nascentes não estamos preocupados, vivemos nas grandes cidades. O que nós aqui vamos preocupar com nascente? Nada. A gente usufrui, mas foi só faltar um pouquinho de água aqui na Grande Vitória que ficou em desespero. E a gente vai esquecendo. A gente esqueceu que há 2 semanas atrás nós estávamos confinados. A gente já esqueceu, gente. A nossa vida já voltou ao normal, voltamos às nossas compras, nossas idas e vindas, e nós não estamos querendo saber de nada. Vivemos. Festejamos esses últimos 4 dias, uma festa, como se nada tivesse acontecido. Nada contra festejar. Mas, qual é a consciência que nós temos? É como se vivêssemos o aqui e o agora. E aí a pessoa, quando depois chega na quarta, olha, a mágica da quarta-feira de cinzas é fantástica. Nossas igrejas se lotam, graças a Deus. Aí começamos a refletir sobre nossas práticas: jejum, oração e caridade. Vamos jejuar. Qual é a nossa prática de jejum? Esse ano eu vou deixar de comer chocolate. Ótimo, maravilha, boa. Eu vou deixar de tomar refrigerante, vou deixar de fazer isso. Eu te pergunto, o que isso vai mudar na sociedade? Que é essa minha... Eu já fiz muitas vezes, já fiz jejum de chocolate, de doce, de muitas coisas mais, já fiz. É bom, toda prática de abstinência, ela é ótima, nos ajuda. Mas cuidado para não ficarmos somente no meu eu, no meu mundo, e esquecer aquilo que me cerca. Por que não, talvez, eu vou abster um pouco de ver coisas fúteis e pesquisar um pouco mais sobre leis, sobre o ambiente. Quem sabe? Vou me preocupar a estudar um pouco mais sobre essa realidade. Quem sabe eu vou, talvez, nesse tempo, falar menos, murmurar menos, reclamar menos, silenciar mais e assim por diante. São situações, quem sabe talvez eu vou preocupar em conhecer melhor a reciclagem de lixo, como fazer, como não fazer, separar o meu óleo. São pequenas situações. Vamos salvar o planeta? Não. Mas se nós continuarmos do mesmo jeito, vamos ajudar a piorar. Assim, meus irmãos, a igreja quer nessa quaresma, mais uma vez, ampliar a nossa consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. A moral sexual, ela é importante, mas existe a moral social, o que a igreja chama de pecado social. Esse é um pecado individual, mas um pecado coletivo. E o pecado coletivo é quando todos estão ali unidos e fazendo essa prática, e estragando e contribuindo para acabar. E geralmente, às vezes, não procura isso, a gente não encontra isso no confessionário. Para finalizar, tempo de quaresma é tempo de confissão. Católico. Nós temos uma graça na igreja católica, desde os primórdios, que é a prática da misericórdia e da confissão. É quando eu chego diante de um sacerdote, e ali,
exponho as minhas misérias. Ninguém gosta de fazer isso, mas é tão libertador. Onde eu chego diante de um sacerdote, um homem como eu, mas que tem uma faculdade que talvez nós os outros não tenham. A ele foi dado o poder de ligar e desligar na terra. A igreja não nega que nós possamos nos confessar diretamente a Deus. Não, não. A igreja diz, você deve sim, confessa diante a Deus. Mas ela te pede uma vez por ano para procurar um sacerdote. E uma vez por ano pela Páscoa. Ah, mas é muito. Tem gente que passa 30, 20, 40 anos sem o sacerdote estar comungando. Pecado. Quantas vezes que o dentista pede para poder ir no consultório por ano? De 6 meses. Cardiologista. E o homem depois dos 45 anos, fazer o exame do dedinho? Quantas vezes? Olha que nós estamos atentos às necessidades físicas em que a ciência nos ensina, e muitos de nós cumprimos. Agora, quando a ciência teológica nos ensina e nos pede para uma vez estarmos diante de um sacerdote e abrir a nossa vida confessando as nossas misérias, nós menosprezamos, fingimos que não escutamos. Na verdade, eu acredito que o católico, quando é batizado, ele recebe um chip aqui no ouvido. E aí, ele é igual na pesquisa de Google, na internet, você vai pôr uma palavra e aparece um monte de coisa. Quando ele ouve a palavra pecado, opa, ele desvia. A palavra bate no ouvido e volta. Quando parece aqui, o padre falou de confissão, bateu aqui, já tem uma restrição, que parece que não entra, e não provoca nada. E continuamos comungando. Por quê? Está tudo normal. O que é pecado? Vivemos como uma terra sem lei. Sabe o que é uma terra sem lei? Nós vimos alguns dias atrás que é a terra sem lei, não vimos? Vimos? O que é uma terra sem lei espiritual? É uma ausência da consciência do certo e do errado. Esse certo e errado passa por mim, a minha relação com o outro e a minha relação com Deus. Hoje nós iremos traçar sobre nós aqui, recebemos as cinzas. Lembrar do que nós somos pó. Somos pó e ao pó voltaremos. Somos nada, gente. Agora, olha que bonito, gestos simbólicos da liturgia da igreja. Hoje nós iniciamos com o sinal da cruz na cabeça. 40 dias depois nós estaremos lavando os pés. Começamos pela nossa consciência, começamos a reconhecer que somos pecadores, e essa consciência me faz me dobrar, e nas minhas mãos a lavar os pés do outro. Se a minha quaresma não me fizer me dobrar ao outro, foi mais uma celebração que eu participei e não provocou nada na minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.